bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo. Sou o Albert Ventura. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Plapum, 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 plapum. Chama a trincheirada deles. O que aconteceu aqui, cara? Não sei, cara. Vambora. Nesse ritmo aí, vambora. Pessoal, Já semana começa passada... aloprando já, cara. Já começa aloprando. O nível de resenha começa em 200% já. Vamos lá, pessoal. Semana passada a gente conversou, primeira parte das bem-aventuranças, né? Destrinchando a primeira parte das bem-aventuranças. A gente falou bem-aventurados pobres em espíritos porque deram o reino dos céus. Falou bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. E hoje a gente vai dar continuidade à segunda parte aí das bem-aventuranças. Bem-aventurados mansos porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão saciados. E bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia. Então vamos lá. Como sempre, dar as honras aí, o Rodrigo começar falando aí. Eu dou a introdução técnica, né? É, a parte técnica, a parte mais intelectual. Não, né? as bem-aventuranças faz parte do Sermão do Monte, né? Como a gente abordou no podcast anterior, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. E esse Sermão do Monte, cara, é a pregação de Jesus Cristo. Você imagina Deus, ele veio em forma humana, em Jesus, andou no meio de nós, tu via, né, Deus andando, Deus literalmente andando no meio da gente, e Deus não somente andou, não somente se manifestou no meio de nós, né, como se isso não bastasse, ele falou e ele pregou, né, Jesus deu uma pregação, e essa pregação está registrada nesses capítulos aí, que é o Sermão da Montanha. O próprio Deus, né, o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus. Então, a atenção que a gente tem que ter a esse texto aqui é especial, porque não é um sermão de Paulo, não é uma pregação de Pedro, não é uma pregação de Spurgeon, não é uma pregação de próprio Jesus. Tem um peso maior. E a pregação assim voltada sempre para a área prática, né? Pra vida prática ali o tempo todo. É um chamado assim pra santidade. É tipo um manual pra você ser discípulo, né? Como ser um discípulo de Cristo, né? Eu diria esse que seria o tema da pregação dele. E Jesus está sempre abordando as partes práticas, né? As partes práticas. Por exemplo, ele não diz pra você, Albert, você tem que se guardar da imoralidade sexual. Não. Ele fala já como você se guarda da imoralidade sexual. Por exemplo, já como você se torna santo. Não é pra não fazer coisas, é pra passar a fazer coisas. Tipo assim, isso, faça isso aqui, isso que eu quero de você. Exatamente. Ou seja, isso, né? Também. Passe a ser. E ele puxa nesse sermão aí essa parte das bem-aventuranças. Ele fala que bem-aventurado os mansos. Vamos lá, a gente já falou sobre o que é ser bem-aventurado, né? Que é uma felicidade que não está condicionada à terra, é um estado de vida, uma forma com que a pessoa vive, né? E ele fala que muito feliz, um nível de felicidade fora do comum é as pessoas que são mansas, né? Os mansos. Cara, o que seriam esses mansos aí, né? Lembrando que outras traduções, por exemplo, aqui na minha Bíblia, que é a NVI, diz humildes. Sim, é o mesmo significado. Mansidão e humildade aí. Nessa aplicação aí, a gente vai falar sobre isso. Sim. Nessa aplicação tem o mesmo significado. Assim, quando a gente vai compreender um versículo bíblico, a Bíblia própria, né, interpreta a si mesma. Ou seja, você não pode arrancar um significado de um versículo que contraria todo o restante da Bíblia, né? Quando nós lemos aqui Bem-aventurados humildes, a ideia de humildade da Bíblia não é frouxidão, não é medo, não é aquela pessoa que é covarde, né? Mas eu entendo que é a pessoa que é forte, mas que tem a força sob controle. É isso aí. Que é diferente de você, né, ser tímido, ser frouxo, covarde. Sabe? Isso. Não é ser covarde. Né? Eu tenho condições de reagir, eu tenho condições de me impor, mas eu não tomo pra mim essa condição. Tipo, eu abro mão desse meu direito de me impor. Se você analisar, Jesus mesmo dizia que ele era manso e humilde, né? Isso. E o próprio Jesus, ele foi no templo e expulsou a galera que tava... Revirou as mesas. Com chicote. Isso, então, com chicote. E ele não deixou de ser manso. Ele continua sendo manso. Quando você pensa, por exemplo, num animal, num pitbull, por exemplo. Quando alguém fala pra você assim, ó, não, meu pitbull é manso. Você não imagina um pitbull fraco. Você imagina que aquele pitbull, ele tem a força dele controlada. Se ele precisar atacar pra se defender, ou pra defender o dono dele, ele vai fazer isso. Mas bem que esses cachorros grandão, por exemplo, pitbull mesmo, cara, é o maior brincalhão. Então, é o cachorro maior brincalhão. Tipo, ele é parrudo, né, de forte, mas ele é brincalhão pra caramba. Exatamente, essa é a sacada. Agora vai brincar com aqueles pequenininhos, aqueles pinches. Aquele ali é capetado. Aquele não tem mansidão nenhuma, mano. Não tem tem força, não tem tamanho nenhum. E quer broncar com tudo, mano. Mas ele tá falando que Jesus, ele era manso. É manso.
Todo mundo concorda que ele é manso, até porque ele falou que ele é manso. Os mártires, por exemplo, foram pessoas mansas. Pô. E independente se eles foram sacrificados, né? Morreram em prol de uma causa, mas morreram com a mansidão, pô. Força controlada, porém manso. Né? O posicionamento que eles enfrentaram, né? Que eles tiveram, os açoites que eles enfrentaram, as prisões. Isso demonstra força, pô. Isso não demonstra fraqueza. O próprio Jesus indo pra cruz. É a força pura, cara. É a força pura revelada em uma pessoa, entendeu? A força se submetendo, né? Sim, e a gente conversando um pouquinho antes de gravar também, galera, a gente chegou à conclusão que mansidão e humildade são sinônimas no sentido de ser a mansidão ser uma humildade que se manifesta de uma outra forma. Porque a primeira bem-aventurança fala de uma humildade que a gente depende de Deus, que a gente se coloca, a gente olha pra si mesmo e fala, caramba, eu dependo de Deus pra tudo. E Deus tem que ser minha suficiência. Eu não sou autossuficiente, eu dependo de Deus. Essa é a humildade da primeira bem-aventurança, os humildes de espírito. Agora, essa mansidão, que é sinônimo também de humildade, é uma mansidão assim, alguém me feriu, igual a gente já comentou. Eu posso reagir, eu posso também revidar, ou então eu posso até entrar numa discussão para ver quem tem razão. Só que Mas eu não vou. essa mansidão se revela de maneira humilde também, e é sinônimo, porque ela abre mão. Ela se coloca numa posição, é assim, eu tenho direito, mas eu vou agir como se nem tivesse o direito. Agora, por hora, eu não vou brigar. Então vamos supor que ela tem raiva, ela tem vontade de atacar, de revidar. Só que a mansidão faz ela ser refreada pelo Espírito Santo. E muitas das vezes a gente é rancoroso, né, cara? A gente não quer, tipo, que ninguém pise no nosso pé, a gente quer... Orgulhoso, né? Orgulhoso, quer bater de frente, sabe? Não quer deixar passar nada batido, né? Pô, o cara fez isso comigo, não, Tipo vou assim, se responder. falou, vai ouvir também. É, se for indiferente comigo, você é indiferente também. E a gente tem essa visão, né? De que quanto mais agressivo, mais forte. E não é isso, né? A força, na verdade, controlada pra mim é muito mais forte do que a própria força aplicada sem medidas, né? Então tem até um lutador do UFC que eu gostava muito, o Khabib Nurmagomedov. Caraca, eu gostava muito daquele cara... Repete o nome dele aí, Juan. Vou falar 3 vezes aqui, já era. Falou hein? em línguas agora, falou em línguas. Khabib Nurmagomedov. Mano, ele lutou contra um cara que ficou perturbando ele, mano. Falando muita besteira da religião dele, ele é islâmico. E aí o cara ficou falando da religião dele direto, falando da mulher dele. E ele nas entrevistas mantendo a calma. Eu falei, caraca, esse cara vai, a qualquer momento ele vai explodir, cara. Mas não, chegou na luta, ele calmo. Tranquilo, ninguém me ofendeu. Moeu o outro cara. O McGregor, lembrei, o Conor McGregor. Esse aí provoca, hein, também. Esse provoca, cara. Aí, irlandês. mano, aí o McGregor perturbando o Khabib e o Khabib sustentando. Chegou na luta, mano, ele moeu. Só que aí depois da luta, ele descontrolou. Ele pulou o ringue e deu uma voadora nos caras do lado de fora, nos treinadores do McGregor. Ele explodiu, mano. Tipo assim, tudo que ele vem fazendo, o autocontrole, o domínio próprio que ele teve, Sim. se perdeu todo ali depois. Então, assim, não é forte quem é agressivo. Pra mim, ele tava sendo forte até o momento que ele tava se controlando ali. Essa é a verdadeira força, né? Então, ele não. Aí ele explodiu. E Jesus fala que no reino dos céus não é de quem é forte, né, cara? O reino do céu não é de quem é arrogante. Você recebe a terra por herança na humildade, né? É isso aí. Você recebe a terra não na força, mas reconhecendo que você não é forte. Que a força vem dele, né? Que a força vem de Isso. Deus, né? E essas virtudes também que Jesus traz, todas elas, sem exceção, são virtudes que, tanto no contexto de Cristo, quanto até mesmo no nosso, são desprezadas, cara. No nosso, agora, a gente aceita porque houve uma cristianização social. Então, as pessoas recebem mais os princípios bíblicos. Cara, eu já ouvi falar que humildade antes não era como uma virtude, né? Não, é demérito. Tipo assim, você é fraco, então. Você tem que se impor, você tem que mostrar que você é mais forte do que o outro. Os gregos tinham esse pensamento aí. Os gregos, os romanos, até o judeu também. Tinha um pouco dessa ideia de que se você for humilde, pô, você tá se rebaixando. Tá se rebaixando. É uma ideia pejorativa, né, do termo. É tipo assim, não, como você vai falar que você é fraco? Não, você é forte, você é maior, você é mais poderoso do que o outro. Então a ideia é de ser poderoso. A ideia de humildade, que é reconhecer que você é fraco, não é tão bonito. A do manso também, tipo, como assim manso? Então o cara te dá um tapa na cara, tu vai lá e dá outra face. Isso aí não é virtude, não. Mano, na verdade é que ser manso não é natural, né? A gente se preocupa em, tipo, ser manso, ser humilde, porque a gente tem a preocupação que a pessoa vai montar na gente, né? Ou mano, aproveitar da fraqueza.
cara, é o que eu tô falando. Ser manso não é natural, mano. Não é ter boa índole. Isso não significa ser manso, sabe? Não é a pessoa ser educada. Até aquele texto que você colocou no Instagram lá, os bonzinhos que vão pro inferno, né? Sim. Tipo assim, o cara pode ser bonzinho, cara. Pô, mas a mansidão não é apenas algo externo, tá ligado? Não é simplesmente uma parada que... É fruto da graça. É graça pura. Deus que É graça pura. É graça pura. É o fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Não tem como o cara ser manso sem ser através do Espírito. E a pessoa que é mansa por natureza? Tipo assim, ela não é nem crente, mas é mansa. Como que é, então? Ela só é calma, pô. Não é manso. Tipo, o Martin Lloyd Jones fala que essa pessoa aí, por dentro dela, ela é um vulcão. Ela não é um explodiu vulcão. ainda. Não explodiu, mas tá borbulhando. E pode ser que ela também nem exploda então, né? Tipo assim... Nem exploda, mas assim, no interior não agrada a Deus. No interior ela já me matou umas 3 vezes. É isso aí. Essa é a crítica de Jesus, né? Se você deseja a morte do outro cara, mano, tu já assassinou o cara, pô. Já é assassino. Não Já tem... é assassino. Pra sociedade, então, ele seria manso, mas pra Deus, que é o principal, ele já seria um assassino. Mas na verdade é que a gente se importa muito com o que a sociedade pensa e esquece do que Deus pensa sobre nós, né? A verdade é essa. Às vezes a gente se preocupa muito de se comportar bem para o que as outras pessoas vão achar. Mas dentro de nós, mano, a gente acaba sendo um sepulcro, mano, tá ligado? Pô, Paul Washer tem um livro dele chamado Verdadeiro Evangelho. Que ele, numa palestra, alguém falou assim pra ele: não, mas, irmão, Paul, eu não sou pecador assim igual você tá falando, não. Aí ele fala assim: não, tudo bem, ué. A gente faz o seguinte, então. Se fosse possível expressar tudo aquilo que você pensou nos últimos 2 dias num telão, você ficaria aqui ou iria embora de vergonha? Pá. Famoso telão. Por favor, não me expõe. Tem um episódio do Black Mirror, né? Que aparece tudo, né? O pessoal consegue enxergar tudo que a outra E aí tá a gente se preocupa mais com a forma com que as outras pessoas vão enxergar. Às vezes as outras pessoas olhavam pra esse cara aí que abordou o Paul Washer e, não, realmente, ele não é tão pecador assim. Ele nunca fez nada, nunca vi ele sendo violento com ninguém. Ele é um manso. Esse educado. não é tão pecador assim, né? A pessoa que se vê... Que não é tão má assim, né? A pessoa se acha que é boa. Pois é, mas aí Deus olha pra essa pessoa. Esse é o E a contrário. pessoa é completamente Humildade. condenável, cara, sabe? Esse é o contrário de humildade, que é o orgulho, né? A arrogância, né, da pessoa. E a gente tem que passar a se preocupar mais com a forma com que Deus olha pra gente. Verdade. Porque aí sim vai haver mudança de verdade no nosso coração. Essa Aí sim a gente graça vai conseguir começar a gerar, uma graça vai começar a produzir em mim uma um fruto mansidão verdadeiro. verdadeira. É isso aí, um fruto verdadeiro, de mansidão, de temperança, de domínio próprio, de tudo. Porque a pessoa humilde, ela é uma pessoa totalmente desprovida de orgulho, né? A pessoa, o oposto da pessoa orgulhosa. Por exemplo, a pessoa orgulhosa, ela... Tipo aquela pessoa que sabe de tudo, que acha que sabe de tudo. Não vai ser uma pessoa ensinável, né? A pessoa nunca vai sentar pra aprender. Nunca vai ser discípulo. Nunca vai ser discípulo, pô. Muito bem colocado. Ou a pessoa que acha que não é tão ruim assim, que não é tão pecador assim, nunca vai pedir perdão. Nunca vai pedir perdão por seus pecados, para Deus purificar seu coração. Por quê? Porque ela acha que não precisa daquilo. Nunca vai ser transformada, nunca vai ser Nunca vai curada, ser, pô. nunca vai ser redimida, E nunca vai ser então justificada. Então, você ter humildade, né? Nessa bem-aventurança que Jesus citou aqui, é você reconhecer que você não é isso tudo. Olha que interessante. Aristóteles falava sobre mansidão. Ele falava que, pra ele, essa é uma virtude de equilíbrio. Mansidão era a virtude de equilíbrio entre a absoluta ira e a absoluta falta de ira. Ele fala que a mansidão é o equilíbrio disso. Não é você ser o cara mais explosivo do mundo, nem o mais passivo do mundo, né? Então, olha que interessante. Um dos discípulos dele, Alexandre o Grande, olha o que ele fez. Um ataque de fúria, ele mata o melhor amigo dele. Tava bebão. Descontrolou, matou o próprio amigo. Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, dominado pela embriaguez, né, de alguma forma, pegou uma lança, matou o melhor amigo dele. Mano, ninguém consegue governar os outros se não governar a si mesmo, saca? Falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. Isso não tem como você ser no caso dele, né, que era um governante. Não tem como ele ser um governante, não tem como a gente governar a nossa casa se a gente não consegue governar nós mesmos, mano. Consegue perceber isso? Que o fruto do Espírito trabalha na gente de dentro pra fora? Muda a gente primeiro pra depois isso frutificar, isso alcançar outras pessoas? Provérbios, né, fala isso. Que é melhor aquele que refreia a si mesmo do que aquele que toma uma cidade. Mano, isso aí. Só essa tá aqui também uma passagem de Isaías 57:15. Fala que Deus habita no alto, num lugar alto e um lugar santo. Mas ele também tá com a pessoa que é contrita e quebrantada, né? O coração do humilde. Ou seja, Deus ao mesmo tempo ele habita no lugar acima do universo, bem acima de nós, e ao mesmo tempo ele tá dentro do coração da pessoa mais humilde, da pessoa mais simples. Deus pode habitar nesses 2 lugares. O único lugar que ele não tá é no coração do arrogante. Isso aí, Deus, a onipresença de Deus no coração do arrogante. Não há habitação. Não chega no coração do arrogante, não.
Pô, e a recompensa pro manso, né, cara? É herdar a vida eterna, é herdar a terra, né? A terra seria essa própria redenção de todas as coisas, que a gente sempre fala disso, né? Que Deus vem redimindo todas as coisas. Então ele fala que o manso vai herdar a terra. Então a terra vai ser redimida para que o manso receba essa terra. Olha que maneiro, cara. A partir do pecado, tudo foi corrompido, guerras, ofensa, dissensão, inimizade. Inimizade tanto contra Deus e também entre a gente também. Sim. E agora o manso ele tá herdando exatamente isso aí. É, mesmo sendo estrangeiro, né? Olha que engraçado, o manso é estrangeiro na Terra. A gente é estrangeiro aqui. Mas nós somos esses caras, né? No caso, se a gente for manso, que vai herdar a Terra. O manso é o cara que mora no céu, é o cidadão do céu. O manso é filho de Deus, o manso é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. De Deus é a terra e a plenitude. Tudo que pertence ao Pai, né? Pertence ao Filho. E a gente como co-herdeiro. O manso é o co-herdeiro de todas as coisas de Cristo. O arrogante não, mano. O arrogante não herda nada, cara. O manso é o verdadeiro herdeiro de tudo. Você imagina, fazendo o testamento lá, aí tu tem 2 filhos, o manso e o arrogante. E o filho manso recebe tudo e o arrogante nada. É mais ou menos isso, né? Então a conquista do paraíso, né? A reconquista do paraíso não é feita através de arma, através de força, violência, através da mansidão, né? É através da mansidão. A reconquista do paraíso, a redenção do paraíso, volta pro manso através da mansidão dele, não da força da agressividade, da violência. E Deus, de certa forma, é manso, né, cara? O manso, ele reflete Deus também. Porque Deus, ele pode punir a gente a qualquer tempo por todas as ofensas que a gente comete. E mesmo assim, Deus olha pra gente com misericórdia, olha pra gente também com bondade, aparece a bondade. Mas quando ele deixa de punir a gente, mesmo podendo e tendo esse direito, ele se mostra também um Deus manso. Jesus na cruz poderia ter aloprado lá e... Na verdade era isso que Satanás queria, né? Na verdade essas acusações, desce daí, é só pra que não cumprisse a obra de Cristo. Mas ele poderia, pô, ele tinha força pra isso. Mas o propósito dele de salvar a humanidade estava bem acima, né? É interessante que o ímpio, né, ele pode até ter propriedades aqui na Terra, mas ele não herda a Terra. Olha que maneira, ele pode ter propriedades aqui, mas quando ele morre, ele não herda nada. Tem gente que, quando alguém morre, o vivo que herda, né? E a gente não morre, a gente só passa de uma vida para outra vida. E nessa vida a gente herda. Mesmo que a pessoa seja pobre aqui, entenda, pobre não possui nada. Possui nada, mas o futuro dela é algo... Por ser um manso A herança dela é gigantesca. Top demais. Maneiro, mano. É outra bem-aventurança, é os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vamos lá. Consegui fazer um link com essa bem-aventurança aí, com aquela parte do oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Você ter fome e sede de justiça é você ansiar, né, para que a justiça de Deus seja feita. A gente lutar contra as causas, né, contra a falta de justiça aqui nessa terra. E você querer promover o reino de Deus, o reino de justiça, né? O reino com as regras, um reino que tem regras, né, que tem legislação, e você querer implantar aqui nessa terra. E é um desejo contínuo, não é? Isso, é um desejo contínuo. É os que têm fome e os que têm sede, não é os que tiveram fome um dia. Pô, não, eu tive fome um dia, tive sede de justiça um dia. Não, tem que continuar... Os que tem, continuamente tem. E a maneira que os que têm fome e sede de justiça são saciados, né? Isso, serão saciados. Serão saciados. Essa ideia de ter fome e sede de justiça e ser saciado, isso não mata a fome e a sede de justiça da pessoa, né? Percebe isso? O cara tem fome e sede de justiça. Aí Deus sacia ele de alguma forma. Mas ele continua com fome e sede de justiça. E Deus vai e sacia ele novamente. É tão contínuo que não para. Deus vai... Pô, você tem fome e sede de justiça. Vamos pensar aí. Tu viu criança na rua, mano. Aí tu pensa, pô, vou ajudar essas crianças. Pô, tu tem fome e sede de justiça. Quer que essa criança viva de uma maneira digna, de uma maneira justa. É um desejo que não para, né? Não para. Ao mesmo tempo que você é saciado de um lado aqui, você olha pra outras coisas. É porque tem tanta injustiça também, que à medida que a gente vai praticando a justiça, a gente vai cada vez sendo saciado, mas a fome continua. É um paradoxo, né? Paradoxal. A gente é saciado, mas continua com fome. Não porque Deus é incapaz de saciar completamente, mas é porque é vivo, é um organismo vivo. Eu acredito que esse versículo, né, diz muito sobre o engajamento do cristão nas causas sociais, né? O cristão, ele tem que ter essa fome, essa sede. O interessante é que Jesus pega, tipo, o instinto mais primitivo do ser humano. Fome e sede. Fome e sede. Isso é, do corpo do ser humano. Você com fome e você com sede, você fica maluco. Aí ele pega isso como desejo principal. Você ter fome e sede não de alimento e bebida, mas que a justiça seja feita. Ter um desejo genuíno para que a justiça seja efetuada na sociedade. E a ideia de fome e sede é justamente isso que eu tava falando. A gente, por exemplo, tem fome e sede.
a gente bebe água, come a nossa comida, almoça. Passa um tempo, Volta a ficar com fome. é vivo. Então ele traz essa aplicação Entendi, maneiro. da vida cotidiana para a vida espiritual. Você é saciado de uma fome e sede de justiça, mas você começa a ver injustiça em outro lado e você continua. A sua fome volta, a sua sede Pô, volta. pior- É uma fome contínua, você não resolve o problema. Pô, pior que eu tava entendendo de uma outra forma, esse pois serão saciados. No caso, você entendeu de outra. Eu entendi, tipo, você vai ter fome, sede de justiça, por mais que você consiga efetuar a justiça, né? Trazer a justiça de Deus nessa terra, promover a luta contra a desigualdade. Você nunca vai ser saciado. Só vai ser saciado quando Cristo de fato voltar e trazer o reino dele, porque a gente aqui é limitado. Aí sim, nesse reino de Deus, onde não vai haver justiça, nem pecado, nem desigualdade, aí sim essas pessoas vão ser saciadas. Cara, na É assim que eu- verdade, é assim que eu tô na verdade entendendo. essa aplicação, se a gente for analisar mesmo, ela tem 3 vertentes, né? Há uma vertente legal, que trata da nossa justificação, a vertente moral, né, que trata da conduta que agrada a Deus, e da questão social. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vai ser saciado através da justificação quando a gente for pra glorificação, a gente já gravou um podcast sobre isso, a gente também precisa de uma fome e sede de justiça social, né? E de uma Isso, fome de exato. justiça. Então, assim, tudo que você falou e o que eu falei, na verdade, Complementa. se complementam, não anulam uma coisa a outra. Sim, e eu creio também que, assim, a gente vai ser saciado a partir do momento que a gente passar a ter fome e sede de justiça no tempo presente e também, igual você falou, Padim, no tempo futuro. A aplicação serve pros dois, né? Sendo que de maneira plena no futuro, né? Sim. Onde vai haver redenção de todas as coisas e vai haver a justiça divina sendo aplicada de maneira completa. E a justiça de Deus, ela move praticamente todas as coisas. A nossa salvação é porque Deus amou o mundo, mas a justiça divina precisava ser saciada. Sim. Então, assim, e quando também pensa, em que aplicar a justiça divina? Pode ser social, pode ser nas mazelas espirituais, contra pecados que a gente olha e fala assim, caramba, isso ainda acontece, esse tipo de atrocidade, ou eu sou esse tipo de pessoa que não devo ser, e Deus lá do céu, ele olha e fala, caramba, eu tenho que aplicar minha justiça. A salvação é muito isso. As pessoas levantam um questionamento, tipo, como que Deus é justo se Deus salvou o pecador? A gente já abordou isso aqui no podcast. Justificação também. Justificação, isso. Mas Deus, ele puniu o nosso pecado em Cristo. Ele, ao mesmo tempo que amou a gente, ele não foi injusto ao salvar a gente, porque ele foi totalmente justo aplicando a ira dele no próprio Filho. Então a justiça é evidenciada ali. E é importante a gente pontuar, né, que a gente fala assim, né? Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. É que só é bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. A felicidade não vem antes. A felicidade não pode vir antes da justiça. A gente não pode colocar a felicidade antecedendo a justiça. Tem que ter essa ação prática. A gente precisa ser justo. Através da justiça, a gente é bem-aventurado. E não o contrário. Porque a gente pode também, né, na sociedade, a gente pode pensar, né? Igual andam pregando por aí, andam falando, que a gente precisa ser feliz. Não, você precisa ser feliz. Não, você precisa ser justo e santo, irmão. Felicidade vai ser uma consequência disso daí. Mas a obrigatoriedade nossa é buscar o reino e a justiça. Buscar o reino de Deus e a justiça. É ter fome e sede de justiça. Ou seja, ser santo e ser justo. A felicidade é consequência. Se a gente coloca a felicidade antes disso tudo, a gente é a pior das pessoas, mano. Porque a gente não liga se a gente tá fazendo mal pro outro ou não. Ou deixando de fazer justiça, né? Sendo omisso. Sendo omisso. Verdade, não. Aí vira egoísta. O egoísta ainda, ele nem liga, mas quer ser feliz. Pois é, mano. Aí é doideira. Aí vira tudo de cabeça pra baixo. Aí, ó, pega essa senha em teu coração. Só vai ser feliz depois de ter sede de justiça. Verdade. É verdade. E a última que a gente vai fazer hoje aqui, pessoal, é a questão de ser misericordioso, né? O versículo fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E eu acho que esse é o mais maneiro pra mim, porque a ação e o resultado são os mesmos, já reparou? Ser misericordioso, o resultado disso é alcançar misericórdia. A própria ação é a própria reação. Tipo, perdoa os nossos pecados da mesma forma como É isso nós aí. perdoamos. Então, bem-aventurados os misericordiosos. O que vai acontecer com Quem é misericordioso Alcança recebe misericórdia. É maneiro. Esse é o maneiro, esse é o único que E acontece. é maneiro porque também as bem-aventuranças parece que vem numa sequência, né? numa crescente. Começa lá, é bem-aventurado a pessoa que reconhece que não tem nada, né? Que é igual um pobre de espírito. Sim. Despojado de tudo. A pessoa que reconhece que não tem nada que barganhar com Deus, essa pessoa vai levar essa pessoa ao contrito, ao choro. A pessoa que chora por causa disso, torna humilde.
A pessoa humilde, Top. a pessoa humilde também vai querer buscar que a justiça seja feita, né? Vai ter um anseio, um fome e uma sede por uma justiça. Isso tudo, toda essa sequência vai fazer da pessoa se tornar misericordiosa. Cara, parece que vem uma sequência. Vai ter uma empatia, né? Ela vai olhar pro outro e falar Isso. assim, caraca, eu tava no mesmo lugar que ele ali. Isso. Misericórdia é isso, é lançar o coração na miséria do outro. Você vê a miséria do outro, do seu próximo, e você lançar o seu coração, né? Você ter uma ligação com a dor da pessoa. Olhar pelo olho dela, né? Isso, sentir o que ela tá sentindo. É o que o pessoal chama de empatia, né? Nós, assim, todo dia dependemos da misericórdia. E essa quinta bem-aventurança aí, na verdade, ela começa uma atitude interior, mas essa é a primeira que começa a atingir as outras pessoas, né? Diretamente. No caso, o manso era indiretamente. No caso, tinha que alguém fazer alguma coisa para que eu seja manso. Mas o misericordioso, ele precisa De alguém. de alguém. Não tem como você ser misericordioso sozinho. Não existe essa... Tem que ser mas tem que aplicar misericórdia com o outro, com o próximo. Mas até pra ser manso, igual tu falou, você precisa de alguém pra ser manso. Exatamente. Na verdade, a vida do cristão ela é uma vida coletiva, todo tempo. Não existe um momento em que o cristão ele é recomendado a se isolar. Não existe em nenhum momento isso. E com a misericórdia aqui, nesse sermão aqui, você vê que não existe em nenhum momento esse apelo também ao isolamento. Não que o isolamento seja algo ruim, a solitude seja algo ruim. Não é ruim, mas a solidão em si é. Para pensar que misericórdia é uma coisa que nós não merecemos, né? Deus nos chama para ser, porque primeiramente nós recebemos misericórdia. Exatamente. E Deus nos chama para ser igual. Exatamente. Sim, eu ia falar isso aí, eu ia falar exatamente essa questão. Recebemos o perdão para poder perdoarmos, né? Recebemos amor para poder sermos amorosos e santos, né? Esse é o chamado de Jesus. Tem uma Sejam parábola santos e perfeitos disso. como eu sou. Tem uma parábola disso, que o cara tava devendo não sei quantos bilhões, traduzindo pro dinheiro de hoje aí, né? De reais ou de dólares. E o que ele fez, meu compadre? Que o Paulinho Gogó chegou aqui. E ele foi perdoado. Ele foi perdoado da dívida dele, mas assim que ele saiu de lá, ele foi cobrar a dívida de 3 mil do cara. Ô, irmão, cadê meus 3 mil que tava me devendo? Arrastando o cara pelo colarinho. Pegou o cara pelo gogó do Paulinho. E, mano, cadê meu dinheiro? Paga. O cara, pô, mas você não foi perdoado, irmão. Como é que você não perdoa 3 mil? Tu perdoou 3 bilhões, perdoa esse cara que tá te devendo 3 mil. Aí sim que a gente precisa agir, né, cara? Perdoando, sendo Sim. perdoador. Não igual esse cara, não, que não perdoou, mas sendo perdoador. Porque a misericórdia tem isso, né? Esse perdão, essa graça também. E complementando isso aí que vocês estão falando também, a gente sempre cita C.S. Lewis e não podia ser diferente. Ele vai falar que o cristão, ele perdoa o imperdoável porque Deus perdoou o imperdoável nele. Toma. Agir com misericórdia tem que ser algo natural pro cristão. Porque Deus um dia perdoou que ninguém perdoaria e muito menos Deus deveria perdoar. Mas Deus com muita misericórdia perdoou. Misericórdia não é palavra, né? É ação. É ação pura. ação. Não tem como você falar que é misericordioso sem agir. Exige, obrigatoriamente, uma ação. Você vê, todas as criaturas, elas cumprem o papel que elas foram chamadas, né? Que é o propósito de servir. Então a estrela brilha, o passarinho voa, canta, a planta produz alimento pra gente, os animais também, exceto pra quem é vegano. Mas aí se você é vegano, você come planta e planta é o alimento do animal, então você tá fazendo mal pro animal. Que isso, agora. Eu tô zoando. Mas aquele que não cumpre a missão para qual foi criado é inútil, pô, também. E a gente é chamado para essa misericórdia, cara. Cristo chama a gente para esse propósito de viver uma vida misericordiosa. Até porque, como o Rodrigo e o Albert falaram, a gente foi o alvo dessa misericórdia. Então a gente precisa também olhar para o outro da mesma maneira que o Rodrigo falou, com o olhar através da vida dessa pessoa. Então, assim, finalizando, né? Ser misericordioso não é a forma que você vai ser salvo, mas é o meio que demonstra, né, que você tá salvo, através da graça. Misericórdia é fruto, mano. Assim como mansidão é fruto, assim como a justiça é um fruto, e isso é revelado só através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, você ter misericórdia... Cara, não dá pra esperar uma pessoa que nunca foi alvo da misericórdia de Deus... Por exemplo, o cara que nunca foi perdoado. Não é para se exigir desse cara que ele seja um perdoador e seja um misericordioso. Agora, não tem como você olhar para um cristão e não exigir isso dele.
Tem que ser natural Não, essa tem que, isso cobrança. aí é obrigatório. Cara, irmão, assina esse termo de obrigatoriedade aqui. Misericórdia. Tu obrigatoriamente tem que ser, pô. Sem margem pra escolha nenhuma. Não tem como. O cara não precisa escolher. O cara não tem como escolher, na verdade. Ah, não, eu acho que eu vou ser um cristão sem ser misericordioso. Não tem como. Eu vou ter todos os atributos, menos esse aí. Até porque, como a gente falou, se o cara for orar o Pai Nosso, o cara que pensa desse jeito, se o cara for orar o Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem tem ofendido. Tá bom. Apesar de eu não perdoar. Então aí já era, mano. Acabou tua vida aí. Porque tu não perdoa, então tu não vai ser perdoado e não vai ser É salvo. impossível você ser um hipócrita, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Deus som do coração aí que dá Caraca, ruim. isso aí, hein? Foi forte, isso aí foi forte. Não tem como ser um hipócrita com Deus. E aí puxa pra aquilo que a gente falou lá no início, né? Que a gente precisa se preocupar mais com o nosso relacionamento com Deus. Que não tem como fingir, pô. Pra você eu consigo fingir, Albert. Eu consigo fingir que eu sou crente. Inclusive eu posso estar fingindo que eu sou crente aqui, gravando podcast com o pessoal, gravando podcast com vocês aqui. Eu posso estar fingindo ser um cristão. Mas pra Deus não tem como eu fingir. E aí eu posso ter aqui toda uma vida de cristão, uma roupa de cristão, me comportar como cristão, falar como cristão, usar jargões gospels aí. Terno de cristão. Terno de cristão. Um sapatinho brilhoso de cristão. Se tá Lutero, se tá Spurgeon, se tá Billy Graham, se tá Jesus, se tá todo mundo. E chegar no céu e Deus falar pra mim assim, ó. Não conheço você não, você é quem? Você não passou por aqui não, meu Qual é sonho... seu nome? Só pra eu ver aqui na lista. Na lista de convidados, deixa eu só olhar aqui. E com Deus não tem como a gente fingir. Pega, papai. Mas é isso, pessoal. O rolo. Mas é isso. Espero que esse podcast tenha sido abençoador pra você aí. Que você se analise igual a gente se analisa também diariamente. E ver se realmente você tá sendo manso. Ver se você tá sendo... Se você tá sendo sedento e faminto por justiça. Ver se você tá sendo misericordioso. E caso esteja em falta alguma coisa aí, dizer igual a Bíblia diz. Peça a Deus que dá a todos de maneira liberal. Deliberadamente. Amém? Então, pessoal, que a gente viva de maneira mais misericordiosa, que a gente viva de maneira mais mansa, né? E que a gente busque a justiça em todo momento. Valeu? Que Deus abençoe a sua semana aí. Fica na paz. É nóis. Valeu. Valeu. Valeu.